E aí, pessoal, tranquilo? Bom, vamos lá. Dando continuidade aqui aos nossos estudos, eu quero falar um pouco com vocês a respeito da instrução em plenário, ou seja, o que ocorre ali no plenário do Tribunal do Júri quando você estiver atuando, ok? Nós vamos estar falando aqui do artigo 473. Vou abrir lá o site lá do Planalto para acompanhar direto lá do Planalto o Código de Processo Penal e a gente vai estar comentando os artigos e o que você pode fazer, o que pode surgir, qual a sua dúvida, enfim. São coisas que acontecem lá no plenário do Tribunal do Júri. Você que vai fazer o Tribunal do Júri, nesse momento em que tudo está acontecendo no plenário, você tem que estar atento porque são muitos detalhes, ok? Então a gente vai observar aqui Código de Processo Penal, repare aí, ó, gente, direto site do Planalto, já exatamente para estar acompanhando devidamente atualizado, tá? Então vamos lá. O que diz aqui? O artigo 473 fala assim, ó, prestado compromisso pelos jurados, ou seja, após a formação do conselho de sentença, ou seja, sorteados 7 jurados, todos eles foram aceitos pelas partes, então formou-se o conselho de sentença. Nesse exato momento, o juiz determina a prestação do compromisso pelos jurados, né, de julgarem a causa de forma, né, pacífica, de entendimento, enfim, sem nenhum prejuízo para nenhuma das partes. Tá? E faz um juramento ali. Aí fala lá, prestado o compromisso pelos jurados, será iniciada a instrução plenária quando o juiz presidente, o Ministério Público, o assistente, o querelante e o defensor acusado tomarão sucessiva e diretamente as declarações do ofendido civil e inquirirão as testemunhas arroladas pela acusação. Então vamos por parte. Tá? Quando a lei fala aqui, ó, o juiz referente ao, ao ofendido, é óbvio que nós estamos falando em caso de crime tentado. Se já tiver ocorrido a morte, não vai poder ser ouvido a vítima. Então imaginemos que tenha sido uma tentativa de homicídio e o ofendido está lá. Quem começa fazendo as tá? Segundo o 473 é o juiz presidente, vai fazer as perguntas que ele entende necessário para a vítima. Depois o Ministério Público faz as perguntas para a vítima. E por último, você, advogado ou defensor público, vai fazer perguntas para a vítima. Tá? Repare que você tem que estar muito atento aqui às perguntas que estão sendo pelo juiz posteriormente isso, para que você possa, caso as respostas sejam satisfatórias, né, para o seu cliente, para que você possa criar perguntas visando esclarecer ou diminuir esse prejuízo que tenha causado ao seu cliente. Só que você tem que ter muito cuidado aqui. Se você tem boas provas, ambas mãos, assuntos, e se você vai ter que fazer avaliação, de repente vale a pena você não ficar fazendo muita pergunta para a vítima, porque lembre-se, a vítima está ali é, cheia de sentimentos de mágoa, às vezes de ódio, de tristeza, de raiva, de vingança, e ela provavelmente vai tentar fazer efetivamente de vítima, caso seja realmente, mas muitos fazem uma valoração do seu depoimento visando até uma forma de prejudicar o réu. É sentimento, você não tem como. Então, se você tem boas provas, né, que até contradizem aquilo que ela está falando, você tem que avaliar, porque de repente vale a pena você não ficar forçando muito. Essas perguntas podem trazer esclarecimentos à vítima e respostas dela que acabam atrapalhando a sua tese. Lembre-se, gente, tudo que for dúvida lá no plenário do Tribunal de Júri, às vezes vale a pena deixar ficar na dúvida e depois você explora isso na sustentação oral. E, novamente, só para lembrar, na dúvida, sempre deve prevalecer em benefício do réu. Aplica-se o pró-réu ali e você pode até sustentar isso no momento, né, lá do seu momento de realizar a sustentação oral, tá? Na hora dos debates lá.
Parágrafo 1º. Para a inquirição das testemunhas arroladas pela defesa, então antes de eu ir pelo parágrafo 1º, lembre-se aqui ó, que nós temos aqui, ó, que inquirirão, continua a lei, né, inquirirão as testemunhas arroladas pela acusação. Então, posteriormente, ouvido o ofendido, terá a vez das testemunhas arroladas pela acusação. Só que nesse caso aqui, quem vai começar fazendo as perguntas é o próprio Ministério Público, ok? Pelo sistema acusatório, 473 de 2008, houve mudanças, enfim, já é posicionamento dos tribunais, inclusive com uma realização de uma interpretação sistemática, aplicando constitucionais, e o sistema acusatório. Então o Ministério Público começa a fazer a pergunta, depois a defesa faz as perguntas, só posteriormente da manifestação dessas duas partes, o juiz fará algum tipo de pergunta. Os doutrinadores, a gente entende isso, não deveria fazer pergunta nenhuma. Está ali, né, deixando as partes trabalharem, ele está ali como local para que o trabalho seja realizado de forma adequada e ao final debates, ao final dos trabalhos, os jurados decidindo qual for a decisão, e aí sim ele vai sentenciar. Se for condenar, ele vai determinar a pena a ser aplicada. Se for absolvição, ele vai realizar a sentença de absolvição. Então, efetivamente, a gente, né, dentro de um sistema de interpretação sistemática, constitucional, observando efetivamente, né, contraditório, efetivamente da imparcialidade, sistema acusatório, o juiz não vai nenhuma pergunta. Tá? E se ele começar a fazer pergunta antes de vocês, deve ter um dele, informar que o sistema é outro, tem todo esse aparato agora que a gente está falando, né, do sistema acusatório, enfim. E aí você tenta solucionar esse problema. Se ele insistir, nada, porque isso gera prejuízo. Já teve vários julgamentos anulando, né, uma audiência, seja injúria ou não, e às vezes o juiz respeita a lei. Tá? Parágrafo 1º. Para a inquirição das testemunhas arrolada pela defesa, o defensor do acusado formulará as perguntas antes do Ministério Público. Tá? Claro, se a testemunha foi arrolada por você, a defesa, nesse exato momento, quem vai fazer as perguntas é você. Então, faça as perguntas que você acha que são viáveis para o seu cliente, aquelas perguntas que vão trazer clareza aos fatos, aquelas perguntas que também podem trazer benefício quanto ao caráter, ao comportamento da pessoa. Então, cuidado, faça a seleção de perguntas de forma objetiva, instrua as suas. O que vai acontecer na audiência? Qual o comportamento dela? Estou falando para você plantar informações perfeitamente permitir. É possível, já que faz parte da advocacia, então não há necessidade de ter contato com suas para deverá ter e orientá-las, né, a respeito do que vai acontecer lá. Tá? Depois que você fizer as perguntas, o Ministério Público terá direito também de fazer perguntas às testemunhas arroladas por você. Da mesma forma que você realizar perguntas às testemunhas arroladas pelo Ministério Público, também tem. Aí, se for arrolada a mesma testemunha pelas duas partes, arrolada pela acusação e pela defesa, primeiro vai ser ela será ouvida através das perguntas do Ministério Público, assim que posteriormente você também fazer perguntas. Ok? Parágrafo 2º. Os jurados poderão formular perguntas aos ofendidos e testemunhas intermédio do juiz presidente. Os jurados podem realizar perguntas? Podem, só que eles não fazem perguntas diretas. Ele levanta a mãozinha lá, e aí o juiz pergunta: tem alguma pergunta? Ele vai falar que sim. Vai um papel para ele, ele escreve, tenta entender o que ele está querendo. Tá? E aí o juiz faz a pergunta. Tá? Então, fique atento, porque é possível o jurado sim realizar perguntas, tanto ao ofendido quanto às testemunhas, intermédio do juiz. Ok?
Parágrafo 3º do 473. As partes e os jurados poderão requerer acariações. Então, olha, as partes e os jurados. Então, vamos supor que pode, durante a instrução, ao perceber uma testemunha e a outra está falando, pode, no determinado, falar para o juiz, vai requerer a cariação da testemunha A com a testemunha. Tem uma confusão entre eles ali e precisa tirar as dúvidas. Tanto a MP pode fazer isso quanto a defesa. Tá? Quem pode requerer isso? As partes e os jurados. Os jurados podem, por quê? Podem. O jurado é ele que vai julgar. Então, de repente, ele tem dúvida e aí ele o juiz. E o juiz é a ideia de uma cariação. Ou seja, pertinente. O jurado pode ser realizada a cariação. Cuidado, a cariação pode ser entre as pessoas. Tá? Agora, o réu não é obrigado a participar de acariação. A cariação vai trazer um prejuízo. Pode informar para o juiz. Você entende? Você, advogado, defesa técnica, entende que não há nenhuma tirada, não há nenhum. Portanto, o seu cliente não participará da acariação. Pode, porque dado produzir prova contra si mesmo. Ok? E aí, o cliente participará dessa acariação e a acariação das outras pessoas que tenham. Mas isso é você que vai decidir lá na hora, caso concreto, para você poder tomar melhor decisão. Tá? Bom, e aí, o que eu faço? Deixo a cariação, não deixo? Vai depender do momento, né? Vai depender que idade a cariação é essa. É uma decisão sua. Por isso que você tem que estar atento lá na hora lá acontecendo, para que você efetivamente possa decidir e vai concordar que o cliente participe da cariação. Ok? É uma decisão complicada, arriscada, mas você vai ter que decidir se ele vai participar ou não. Tá? Então, como é que eu decido? Eu decido de acordo com o que eu entendo, qual é o posicionamento do meu cliente. Se meu cliente está numa posição confortável, as provas são todas favoráveis, a cariação que vai trazer nenhum prejuízo para o cliente, eu posso permitir que participe. Okay? Até porque pode corroborar a dúvida lá do mercado lá. Se você entender que é algo muito complicado, de repente você pode sair, tá? Para ser esclarecido por necessidade de variação, e aí você informa que o seu vai participar o réu, ok, gente? O artigo 474 fala a seguir, então após a oitiva do 474 fala a seguir, será o acusado interrogado se estiver presente de forma estabelecida lá do artigo 5, ok? Do Código de Processo Penal. Então o réu aqui ele vai ser interrogado. O interrogatório, já falamos isso nas aulas, composto de documentos. No primeiro momento, a qualificação dele, completo, idade, estado civil, moro, qual profissão, se trabalha, se não trabalha, tudo. Depois o juiz tem que perguntar para ele, informar para ele que ele tem direito de ficar em silêncio obrigatório e ele também tem a possibilidade de falar, ou seja, prestar esclarecimentos e informações da parte, dando a sua real versão. Ok? Nesse caso, ele tem três possibilidades: ficar em silêncio total, não responder pergunta de nem do Ministério Público da Defesa. Ou ele pode responder a pergunta de todos, ou ele pode responder a pergunta de todos, mas de forma seletiva. Ele fala, olha, eu vou responder. Você pode tomar a palavra e falar, excelência, a ordem, já vai responder. Só que ele vai fazer a pergunta de todo mundo. Antes dele responder, eu só faço a pergunta para ele se ele não. Tá? Pode ser feito isso. Ou
você pode falar para o juiz que ele só vai responder você, advogado, é, realizar vários vídeos gravados, inclusive, tarde, formando como que funciona. Mas é direito do réu, STJ tem posicionamento de realizar seletivo ou interrogatório seletivo, ok? Então é possível que determine que o cliente somente vai responder pergunta sua. Parágrafo 2º fala lá, os jurados formularão perguntas por intermédio do juiz-presidente. Aí os jurados podem fazer? Podem. Pode até deixar em aberto. Por exemplo, eu tenho esse somente está lá no júri, eu até permito que os jurados façam. Pode ser que a dúvida do jurado vai que seja um voto favorável a você. Permite que o réu responda a pergunta de todo mundo. Avisa vocês que as perguntas do júri, pergunta nunca é para beneficiar seu cliente. Sempre para, de alguma forma, trazer algum prejuízo para ele. Ontem é diferente. Direto para garantir genuinamente é o que todo mundo fala que é muito papel, é muito curso, é muito bonito na teoria, mas na prática é diferente. Ok? Então não se iludam. É... Parágrafo 3º fala, não se permitirá o uso de algema no acusado durante o período de permanecer no plenário, salvo ser absolutamente necessária a ordem dos trabalhos, a segurança das testemunhas, a garantia da integridade física do presente. Gente, ela vai usar algemas um cara assim, extremamente perigoso, né? Eu acho que nem nesse caso poderia, porque já está dentro do tribunal, o tribunal tem toda a segurança. Se o seu cliente for uma dessas pessoas extremamente perigosas, você pode tentar debater a algema. Mas a regra é não utilizar algema. Por que não? Porque a lei está determinando que isso tem uma negativa. Né? Nos jurados podem olhar para o seu cliente já ter pré-julgamento, pré-conceito pela utilização da algema, levando o jurado a criar uma decisão formatada da periculosidade dele que provavelmente praticado o crime. Para fim de evitar isso, essa contaminação permite o mesmo entendimento em que pese não está escrito aqui é para você estaria mais julgado quando for julgado, participar do julgamento uma vestimenta digna. Ela é uma penitenciária, porque vai ter o mesmo efeito do algema. O jurado não sabe que está preso. Provavelmente a ideia é estar preso é porque cometeu algo grave, porque cartório, enfim, tem essas coisas todas. Né? Então é bom você também, não o cliente, participe da audiência plenária do tribunal com a vestimenta lá do sistema penitenciário. Ok? 474A. Durante a instrução em plenário, todas as partes e demais sujeitos processuais presentes no ato deverão dar dignidade da vítima, sob pena de responsabilização penal e administrativa, cabendo ao juiz presidente garantir o cumprimento do disposto neste artigo. Vedadas a manifestação sobre circunstâncias ou elementos ali aos fatos sobre a apuração dos autos, a utilização de linguagem, de informação ou material que ofenda a dignidade da testemunha. E aqui está tentando se preservar a dignidade da vítima. Né? Depois que o 474A está sendo debatido, muito criticado pela doutrina, porque você fica tolhendo o direito da defesa, porque às vezes pode que não tenha um comportamento social adequado e você isso é possível apresentar lá fotos da vítima, as
adequados. Então, posso juntar a folha de antecedentes da vítima. A ideia aqui, somente na hora que você dirigir a vítima, não, é que você só tenha cuidado para não realizar nenhum ataque à dignidade dela. Ok? Artigo 475. O registro dos depoimentos do interrogatório, tá, será feito pelos meios da gravação magnética eletrônica. Então aqui fica registrado lá trabalhos, uma ata de rotina. Tá? Dos debates, o artigo 476. Encerrado a instrução, ou seja, encerrado o interrogatório do réu, será concedida a palavra do Ministério Público para a acusação da pronúncia ou das decisões posteriores que julgaram admissível a acusação. Vamos lá, gente. Entendi esse 476 aqui. Então, após a oitiva, após o interrogatório do réu, o juiz dará a palavra ao Ministério Público. Terá 1h30 para dar suas alegações, tá? Porém, limitado somente à pronúncia ou às decisões posteriores. Então, se o Ministério Público denunciou seu cliente pelo crime, por exemplo, de tentativa de qualificadoras, você recorreu, foi mantida a decisão de pronúncia qualificadores, o Ministério Público só poderá fazer menção a essas qualificadoras. Vai poder incluir uma outra qualificadora. Ok? Outro detalhe, isso é no caso que foi mantida a decisão do juiz de pronúncia. Agora, imaginemos que o Ministério Público tenha denunciado seu cliente duas qualificadoras. Você, durante a primeira fase, considerar que tem qualificadora ou tem qualificadora, não pode o Ministério Público, né, no caso de ter caído as duas qualificadoras, lá na hora do sustentação oral, ele informar para os jurados que o seu cliente está respondendo tentativa de qualificado, porque o acordo da lei aqui posterior retirou a qualificadora. Tá? Então, o Ministério Público está limitado a aquilo que ele inicialmente falou e foi mantido, ou aquilo que ele falou, mas houve uma modificação pelo tribunal. De qualquer forma, há uma limitação do Ministério no momento em que ele estiver fazendo a sustentação oral dele. Cabendo você, defesa, estar atento a quando o Ministério Público estiver com a palavra e fazer debate, você interferir, caso seja necessário. Ok? Fim da acusação, terá a palavra a defesa. Ok? A acusação poderá replicar e a defesa triplicar, sendo a reinquisição ouvida em plenário. Então, veja que pode ocorrer uma réplica e uma tréplica. Você acabou de. O Ministério Público fez a sustentação oral, foi dada a palavra para você por 1h30, você falou. O juiz vai perguntar ao promotor: o senhor vai ter réplica, ou seja, o senhor vai falar novamente? Pô, então vai ter mais 1 hora. Depois vai perguntar para você: doutor, o senhor vai querer tréplica, o senhor vai querer falar novamente? Pô, vai ter mais 1 hora, ok? Então é isso que está falando aqui. 476. Parágrafo 4, artigo 477 fala: o tempo destinado à acusação e à defesa será de 1h30 para cada e de 1 hora para réplica e outra hora para tréplica. Havendo mais de um acusador ou mais de um defensor, combinando a distribuição do tempo. Aqui na falta do acordo será havendo mais de um acusado, o tempo para a acusação e a defesa será acrescido 1 hora e elevado o da réplica e o da tréplica, observado para. Artigo 478. Durante os debates, as partes não poderão, sob pena de nulidade, fazer referências então, de pronúncia anteriores que julgaram a admissão. Ou seja, não pode o promotor de justiça chegar lá e falar assim: ó, esse sujeito deve ser condenado. Próprios, ele foi pronunciado, um juiz de direito entendeu, não presente a autoria e materialidade, por isso que eles também devem acompanhar a decisão. Isso é autoridade. Ou decisões posteriores do lado do tribunal. Então, a autoridade não pode nem ser utilizado nem pela acusação, pela defesa. Tá? Inciso 2.
ao silêncio do acusado ou à ausência de interrogatório por falta de requerimento do prejuízo. Não pode ser levado prejuízo do réu, caso o réu silêncio. E aí, o doutor fala, tá vendo, seus jurados? O réu ficou em silêncio, tá? E aí, por que ele ficou em silêncio? Porque ele não quer falar a verdade, ele vai mentir, sabe que vai ser descoberto. Né? Cala, consente, então por isso que ele deve ser condenado. Pode utilizar silêncio do réu para prejudicar ele. Se ele optar em ficar em silêncio no interrogatório. Artigo 479 fala: durante o julgamento não será permitida a leitura ou exibição de objeto que não tiver sido julgado aos autos contra 3 dias úteis. Okay? Então, se você tem algum documento que você quer ler, tenha referência a o fato, tem que juntar os autos pelo menos 3 dias antes. Agora, se você tem uma reportagem que fale sobre o tema, mas não do caso concreto, mas sobre o tema em geral, você pode fazer uma leitura de uma revista, sem problema. Se o Ministério Público reclamar, o que você vai fazer? Olha, o que eu estou olhando aqui é sobre o tema e não sobre o fato. Então, sobre o tema é possível fazer essa leitura, tá? 480 fala, né, principalmente aqui, concluído os debates, o presidente indagará dos jurados se estão habilitados a julgar ou se necessitam de esclarecimento. Tá? Se não houver nenhum esclarecimento, gente, vai ser na sala secreta, onde vai ser realizado aqui o 482 e 483, que são quesitos, vai ter a votação. Eu vou falar posteriormente do 482 e 483, já tem até vídeo gravado sobre isso, vai estar aqui no card também. Aí vocês vão poder observar que tem a quesitação, ou seja, perguntas que deverão ser feitas aos jurados para verificar se o réu deve ser absolvido ou condenado. Okay? Então fique atento lá no plenário do Tribunal do Júri para que essas informações aí, que tudo acontece de uma dinâmica, às vezes leva horas, 15, 16, 17 horas, você está cansado, então você vai ter que estar atento ao que está acontecendo. Tá? Logo a gente está retornando para fazer mais informações aí no final do júri. Grande abraço, bons estudos.